O segundo segredo da mente milionária. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre jogam para não perder. Você já reparou que algumas pessoas parecem nascer com uma energia diferente? Elas entram no jogo da vida com brilho nos olhos, confiança no coração e a firme intenção de vencer. Enquanto isso, outras caminham com medo, se limitam, duvidam de si mesmas e jogam apenas para não perder. São aquelas que se conformam em se virar, em manter o básico, em garantir o pouco que têm, como se o simples fato de não fracassar já fosse uma vitória. Mas não é, porque viver apenas para não perder é o mesmo que aceitar perder o que há de mais valioso, o seu potencial. Hoje, neste segundo episódio da série Os Segredos da Mente Milionária, nós vamos falar sobre uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as pessoas de mentalidade pobre. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Elas jogam para vencer, não para sobreviver. Elas não entram em um negócio esperando que dê errado, não começam um projeto duvidando do próprio valor, não se limitam a pensar pequeno. Elas se comprometem com o sucesso, colocam o coração e a energia naquilo que fazem, e é por isso que o universo conspira a favor delas. Já as pessoas de mentalidade pobre vivem tentando se proteger do fracasso. Jogam com medo, pensam pequeno, se contentam com pouco, e o resultado é que nunca saem do lugar. Desde o início da vida, somos treinados a pensar de forma defensiva. Ouvimos frases como: não arrisque demais. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor garantir o certo do que perder tudo. E sem perceber, esse tipo de pensamento vai moldando uma mentalidade de medo. Crescemos acreditando que devemos jogar pequeno para não nos decepcionar, que desejar muito é ganância, que sonhar grande é perigoso. Mas o que acontece quando você joga para não perder é simples. Você nunca vence, porque o foco do medo é sempre a proteção e não a expansão. E aquilo em que você foca se expande. As pessoas ricas sabem que o jogo da vida não é sobre se esconder, é sobre crescer. Elas erram, falham, perdem, recomeçam, mas nunca deixam de jogar. Elas entendem que o fracasso faz parte da estrada do sucesso, que cada erro traz uma lição, e que o único jeito de realmente perder é desistir de tentar. Enquanto a maioria se preocupa com o que pode dar errado, elas se perguntam: e se der certo? Essa é a diferença. Essa é a mentalidade que muda destinos. E agora eu te pergunto: você tem jogado o jogo da vida para ganhar ou apenas para não perder? Tem buscado prosperar, expandir e conquistar, ou tem apenas tentado sobreviver, garantindo o básico e chamando isso de segurança? Porque, no fundo, segurança é apenas outro nome para medo. O medo de arriscar, o medo de crescer, o medo de se permitir viver uma vida maior. Este vídeo é um convite para mudar isso. É um chamado para despertar a sua mente milionária. Porque a vida não foi feita para quem joga pequeno, ela foi feita para quem se compromete com a vitória. Hoje você vai entender como mudar a forma como pensa, como age e como reage diante do dinheiro, das oportunidades e dos desafios. Vai perceber que o segredo não está no que você faz, mas na intenção com que faz, e acima de tudo, vai descobrir como mudar de postura, de alguém que teme perder para alguém que nasceu para vencer. Fique comigo até o final, porque ao longo deste vídeo você vai entender por que muitos passam a vida apenas tentando não errar, e como a verdadeira virada acontece quando você decide jogar grande, pensar grande e agir grande. No final, eu vou te convidar a fazer uma declaração poderosa, o Código da Riqueza número 2, que vai marcar o início de uma nova fase da sua vida. E então, está pronto para mudar o seu jogo? Grande parte das pessoas vive o tempo todo tentando se proteger.
Elas não percebem, mas fazem isso em cada pensamento, em cada decisão, em cada palavra. Elas não buscam vencer, elas buscam evitar perder. É por isso que passam a vida girando em círculos, vivendo a mesma rotina, enfrentando os mesmos problemas e colhendo os mesmos resultados. Porque quando o foco é não perder, você acaba atraindo exatamente aquilo que teme. A mentalidade de quem joga para não perder é baseada no medo. É uma mente que pensa pequeno, que enxerga o mundo como um lugar perigoso e competitivo. Essas pessoas acreditam que o sucesso é privilégio de poucos, que o dinheiro é limitado, que prosperar é para os outros. Por isso, vivem se defendendo, e o medo se torna seu modo de viver. Elas dizem que são cautelosas, mas o que realmente são é paralisadas. Dizem que são prudentes, mas o que sentem é medo disfarçado de razão. E esse medo as impede de dar o primeiro passo. Desde cedo fomos ensinados a não correr riscos. O sistema educacional, a família, a sociedade, todos reforçam o mesmo padrão. Procure estabilidade, não ouse demais, não se arrisque, fique no seguro. E essa mensagem repetida ao longo dos anos molda um tipo de pessoa que acredita que a vida é uma constante ameaça. Elas vivem preocupadas em não errar, em não decepcionar, em não falhar. Mas, ao tentar não errar, erram mais ainda, porque erram por omissão. Não por ação, mas por medo de agir. E o medo é traiçoeiro, ele é sutil, ele se veste de prudência, de lógica, de sensatez. Ele sussurra: espere um pouco mais. Ainda não é a hora. Você não está pronto. E assim, os anos passam e a pessoa continua onde sempre esteve. O medo faz com que ela acredite que está sendo responsável, quando na verdade está sendo covarde. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que o dinheiro é algo que precisa ser guardado, protegido, economizado. Elas dizem: preciso juntar para emergências. E sem perceber, a própria frase já cria a necessidade de emergências. Elas vivem economizando energia, tempo, sonhos, como se a vida fosse um jogo de resistência, não de crescimento. Enquanto isso, as pessoas de mentalidade rica entendem que o dinheiro é energia em movimento e que essa energia precisa circular, crescer, se multiplicar. Por isso, elas não jogam para se defender, jogam para expandir. A verdade é que a vida sempre trará riscos. O medo nunca vai desaparecer completamente. A diferença é que as pessoas de mentalidade rica aprenderam a conviver com o medo sem deixar que ele decida por elas. Elas sentem medo, mas agem assim mesmo. Elas sabem que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Mas quem vive na mentalidade defensiva não consegue ver isso. Para elas, tudo é uma ameaça. O novo, o desconhecido, o incerto. E quanto mais tentam evitar a dor, mais se afastam do prazer. É o paradoxo da segurança. A segurança que protege também aprisiona. E quem busca segurança o tempo todo acaba vivendo em uma prisão construída por si mesmo, uma prisão confortável, mas sem horizontes. E talvez, ao ouvir isso, você perceba que essa tem sido a sua forma de jogar até hoje. Talvez tenha deixado oportunidades passarem porque não se sentia pronto. Talvez tenha evitado mudar de carreira porque achou arriscado. Talvez tenha guardado um sonho na gaveta porque alguém te disse que era difícil demais. E se foi assim, saiba, você não está sozinho. A maioria vive assim. Mas o que diferencia quem prospera é o momento em que a pessoa decide mudar o jogo. Porque chega uma hora em que jogar para não perder é o mesmo que desistir de vencer. E a verdade é que ninguém nasceu para jogar pequeno. A mente foi criada para expandir, aprender, crescer e conquistar. A vida não recompensa a defesa, ela recompensa a ousadia. Existe uma linha invisível que separa quem sobrevive de quem vence. À primeira vista,
pode parecer apenas uma questão de sorte, de talento ou de oportunidades, mas não é. Essa linha é mental. É a fronteira entre o medo e a coragem, entre a escassez e a abundância, entre o vou tentar e o eu vou conseguir. E essa diferença começa na forma como cada pessoa decide jogar o jogo da vida. Quem joga para sobreviver vive com o foco no mínimo. Desde que eu pague as contas, está bom. Desde que eu tenha saúde, já é o suficiente. Desde que eu consiga me virar, está tudo bem. Essa mentalidade pode parecer humilde, mas na verdade é limitada. É a mentalidade de quem se acostumou com o pouco e passou a chamar isso de segurança. É a pessoa que entra em um campo de futebol e diz: eu só quero empatar. E quem joga para empatar, invariavelmente perde. As pessoas ricas, mentalmente e financeiramente, pensam diferente. Elas não entram em um jogo para ver o que acontece, entram para vencer. Não esperam que o vento mude, elas ajustam as velas. Não esperam que as condições sejam perfeitas, elas criam as próprias condições. Elas não estão preocupadas apenas em pagar as contas, mas em criar uma vida que tenha significado, propósito e liberdade. Elas não querem se virar, elas querem prosperar. A diferença entre quem sobrevive e quem vence está na forma de pensar. Quem sobrevive pensa em se proteger. Quem vence pensa em crescer. Quem sobrevive se contenta com o suficiente. Quem vence busca o extraordinário. Quem sobrevive teme perder o que tem. Quem vence está disposto a arriscar para conquistar o que deseja. E o mais interessante é que o custo de viver apenas sobrevivendo é muito mais alto do que o custo de arriscar para vencer. Porque sobreviver cobra caro. Cobra energia, frustração, estagnação e o arrependimento silencioso de quem sabe que poderia ter ido mais longe, mas se contentou com o seguro. Enquanto isso, quem vence paga o preço do esforço, do risco, do desconforto, mas colhe liberdade, realização e propósito. As pessoas que vivem apenas para se virar têm medo do fracasso. Já as pessoas que vivem para vencer sabem que o fracasso é parte do processo. Elas entendem que cada tentativa que não dá certo é um degrau mais perto do acerto. Elas não têm medo de errar, têm medo de parar de tentar. Elas não esperam que a vida lhes entregue a vitória, elas criam o caminho até ela. A diferença também está no tamanho dos sonhos. Pessoas de mentalidade pobre sonham pequeno porque acreditam que o grande é inalcançável. Dizem frases como: eu só quero o suficiente para viver tranquilo, ou não quero ser rico, só quero estabilidade. Mas estabilidade não existe. O mundo está em constante movimento. Tudo muda o tempo todo, e quem não evolui com ele é deixado para trás. As pessoas de mentalidade rica sonham grande não porque são gananciosas, mas porque entendem que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A diferença é que pensar grande expande, inspira e cria. Elas não têm medo de desejar mais, porque sabem que o desejo é o combustível da ação. Elas sabem que riqueza não é um prêmio, é uma consequência. Consequência de uma mente que se recusa a viver no piloto automático e escolhe criar uma vida de propósito e abundância. A mentalidade de sobrevivência é movida pela escassez. A pessoa acredita que o sucesso de outro é uma ameaça, que se alguém vence, ela perde espaço, que o mundo é um jogo de soma zero. Mas quem pensa assim não entende que o universo é expansivo. A riqueza não é um bolo dividido, é um campo infinito. Quando uma pessoa prospera, ela abre caminho para outras prosperarem também. Quem joga para vencer entende isso. Por isso, compartilha, ensina, inspira. Porque sabe que quanto mais abundância existe no mundo, mais abundância volta para ela. Essa é a verdadeira mentalidade milionária. Não apenas vencer, mas elevar o nível do jogo para todos. Então,
Pergunte-se sinceramente: você está apenas sobrevivendo ou está realmente vivendo para vencer? Está se contentando com o suficiente ou se comprometendo com o extraordinário? Está se escondendo atrás da prudência ou se entregando com coragem àquilo que pode te transformar? A resposta a essas perguntas define o rumo da sua vida, porque o universo responde à energia que você emite. E quando você decide jogar para vencer, a vida muda de lado e começa a jogar com você. Para entender de verdade o que significa jogar para ganhar, precisamos olhar para quem já fez isso. Não para idolatrar, mas para aprender o que está por trás da mentalidade de vitória. Porque os resultados são diferentes, mas as raízes são as mesmas: coragem, foco e comprometimento. Pense em uma pessoa como Elon Musk. Quando ele vendeu sua primeira empresa e ficou milionário, ele poderia ter parado ali. Poderia ter jogado para não perder, guardado o dinheiro e vivido tranquilo. Mas não. Ele decidiu arriscar tudo novamente. Investiu em negócios que na época pareciam uma loucura: carros elétricos e viagens espaciais privadas. Sabe o que isso mostra? Que ele não jogava para se proteger, jogava para vencer. E vencer para ele não era sobre dinheiro. Era sobre impacto, sobre criar algo que mudasse o mundo. Agora pense em alguém mais próximo da realidade comum. Uma pessoa que decidiu empreender, que abriu uma loja, um pequeno negócio, um canal no YouTube, uma página nas redes sociais. No começo ninguém acreditava, ninguém apoiava. Ela ouviu críticas, enfrentou dificuldades, passou noites em claro, mas continuou. Porque quem joga para ganhar não precisa de garantias, precisa de fé. Essa pessoa pode não ter virado milionária ainda, mas já é rica, rica de atitude, de propósito e de visão. Do outro lado estão os que jogam para não perder. Aqueles que sonham, mas desistem no primeiro obstáculo. Que têm boas ideias, mas dizem, não é o momento certo. Que vivem dizendo que não dá para arriscar. Essas pessoas acreditam que estão sendo sensatas, quando na verdade estão apenas com medo. E medo não protege, medo paralisa. Pense em quantas vezes você viu alguém deixar escapar uma oportunidade por medo de se expor. Quantas pessoas continuam em empregos que detestam apenas porque é seguro. Quantas vezes você mesmo adiou algo importante esperando um momento melhor que nunca chegou. Essa é a diferença entre quem joga para não perder e quem joga para vencer. Um espera a vida acontecer, o outro faz a vida acontecer. A mentalidade de quem joga para vencer é movida por uma chama interna. Essas pessoas não precisam que o mundo diga vai dar certo. Elas decidem que vai dar certo e fazem dar. Elas não pedem permissão para sonhar, não esperam aprovação para agir. Elas criam o próprio caminho e mesmo quando caem, levantam mais fortes. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. 1000 vezes. Imagine quantas pessoas teriam desistido no 10º fracasso. Mas ele não jogava para não perder, ele jogava para vencer. E a diferença entre falhar 1000 vezes e vencer uma é que o vencedor continua. Outro exemplo é Oprah Winfrey. Rejeitada, criticada, demitida, desacreditada. E mesmo assim, ela nunca jogou na defensiva. Transformou dor em força, fracasso em aprendizado e limitação em legado. Ela sabia que jogar para ganhar não é vencer uma vez, é continuar jogando, mesmo quando o placar está contra você. E o que dizer de pessoas comuns que decidiram mudar a própria vida? A mãe solo que, cansada de depender de um salário mínimo, começa a estudar marketing digital à noite e constrói o próprio negócio. O homem que, depois de anos endividado, muda sua mentalidade, aprende sobre finanças, quita suas dívidas e começa a investir. Eles não esperaram o medo passar. Eles decidiram agir com medo mesmo.
Essas histórias mostram que jogar para ganhar não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesmo. É quebrar os próprios limites, desafiar as próprias crenças e provar para você mesmo que é capaz. Quem joga para vencer não vive comparando o seu capítulo com o livro do outro. Vive focado em escrever sua própria história. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o jogo da sua vida já começou. A cada escolha, você está decidindo se joga para não perder ou se joga para ganhar. E essa decisão molda tudo: seu trabalho, sua renda, seus relacionamentos, sua saúde, sua paz interior. O mundo não recompensa quem tem medo de perder. Ele recompensa quem está disposto a se entregar por inteiro. Então olhe para as pessoas que você admira, para aquelas que conquistaram grandes coisas. Nenhuma delas jogou pequeno, nenhuma delas viveu se protegendo. Todas decidiram ir além, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo quando parecia impossível. E é por isso que venceram. A pergunta agora é: o que te impede de fazer o mesmo? Agora que você já entendeu a diferença entre quem joga para vencer e quem joga apenas para não perder, é hora de aprender como transformar essa consciência em prática. Porque saber é uma coisa, viver é outra. A maioria das pessoas entende intelectualmente que precisa mudar a mentalidade, mas continua repetindo os mesmos padrões. Por quê? Porque o medo ainda comanda. E enquanto o medo for o mestre, o crescimento será impossível. Para mudar isso, o primeiro passo é mudar o foco. Pare de concentrar energia no que pode dar errado e comece a visualizar o que pode dar certo. Sempre que o medo surgir, e ele vai surgir, pergunte a si mesmo: e se der certo? Essa simples pergunta tem o poder de reprogramar o cérebro, porque muda o seu campo de possibilidades. O medo sempre vai tentar te mostrar o risco, mas a fé te mostra a oportunidade. A diferença entre o milionário e o medroso é o foco. Um foca no resultado, o outro foca na perda. O segundo passo é pensar grande. Pessoas de mentalidade pobre pensam em sobreviver. Pessoas de mentalidade rica pensam em prosperar. Isso não é arrogância, é expansão. Pensar grande não é sobre querer mais do que os outros, é sobre querer tudo o que você é capaz de ser. É sobre honrar o potencial que Deus colocou dentro de você. Quando você pensa grande, sua mente se abre para soluções, conexões e caminhos que nunca enxergaria pensando pequeno. E o universo responde à ousadia. O terceiro passo é agir como quem já venceu. Antes de conquistar o resultado, você precisa se comportar como alguém digno dele. Quer abundância? Pare de falar em escassez. Quer sucesso? Pare de justificar seus fracassos. Quer liberdade financeira? Pare de agir como vítima da economia. As pessoas ricas não esperam se tornar milionárias para agir como milionárias. Elas pensam, decidem e se comportam com mentalidade de riqueza antes que o dinheiro apareça. A prosperidade começa na mente, não na conta bancária. O quarto passo é assumir riscos calculados. Não existe vitória sem risco, mas há uma diferença entre arriscar com sabedoria e se lançar sem preparo. As pessoas ricas estudam, se informam, planejam e então agem. Elas não ficam presas na paralisia da análise, nem se jogam cegamente. Elas confiam no próprio discernimento. Porque sabem que a coragem sem direção é impulso, mas a coragem com propósito é poder. O quinto passo é se comprometer totalmente. Não existe vitória parcial. Se você entra em algo já pensando em uma saída, está dizendo ao universo que não confia em si mesmo. O compromisso total é o que move o impossível. Quando você se entrega de corpo, mente e alma a um objetivo, o universo responde com sincronicidades, oportunidades e pessoas certas. Harv Eker diz: se você não está totalmente comprometido em criar riqueza, você provavelmente não criará. E ele está certo. A energia da indecisão atrai resultados medianos. A energia da decisão
atrai milagres. O sexto passo é cuidar da sua linguagem. Cada palavra que você fala é um comando para o seu subconsciente. Dizer "está difícil" reforça a dificuldade. Dizer "não dá" bloqueia as possibilidades. Dizer "é impossível" fecha as portas do seu cérebro. Substitua por "estou aprendendo, estou melhorando, estou crescendo, estou me tornando mais capaz". A mente responde à direção que você dá a ela. E o sétimo passo é agir todos os dias, mesmo que pareça pequeno. Porque consistência vence talento. Não existe transformação sem movimento. Cada ação, por menor que seja, é um voto de confiança na pessoa que você quer se tornar. E com o tempo, esses votos acumulados criam uma nova identidade, a de quem não joga mais para sobreviver, mas para vencer. Lembre-se, a mentalidade de vitória é construída, não herdada. Você não precisa nascer rico, precisa apenas decidir pensar como rico. A partir de hoje, sempre que estiver diante de uma escolha, pergunte a si mesmo: essa decisão me aproxima do que quero ou me protege do que temo? Essa pergunta simples pode mudar o rumo da sua vida. Jogar para vencer é um ato de fé. É um posicionamento interno. É quando você olha para o espelho e diz: eu confio em mim. Eu mereço vencer. Eu nasci para prosperar. Porque a verdade é essa. Todos nós nascemos com o mesmo poder de criação. A diferença está em quem escolhe usar esse poder e quem o enterra sob o medo. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Porque o que você ouviu neste vídeo não é apenas mais uma ideia sobre prosperidade. É um chamado. Um convite para mudar o jogo da sua vida de uma vez por todas. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso hoje. E é por isso que está aqui, no exato momento em que o universo decidiu te lembrar. Você nasceu para vencer. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Elas jogam com propósito, com coragem, com confiança. Elas sabem que o medo existe, mas não o colocam no volante. Sabem que a dúvida aparece, mas não deixam que ela decida. Enquanto a maioria joga para não perder e vive prisioneira do medo, da culpa, da limitação, os ricos jogam para ganhar. Eles entram em campo com fé na própria capacidade, acreditando que o impossível é apenas uma palavra para quem desistiu cedo demais. Você precisa entender que a vida é um reflexo da energia que você coloca nela. Quando joga pequeno, o universo te entrega pequeno. Quando joga grande, o universo te devolve grandeza. E é exatamente aqui que mora a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente prospera. A coragem de se comprometer com a vitória. Pare de jogar na defensiva. Pare de entrar em projetos com medo, de sonhar com restrição, de duvidar do próprio valor. Ninguém que conquistou algo grandioso chegou lá tentando se virar. Todos entraram com um único propósito: vencer. E você também pode, não, você deve, fazer o mesmo. Feche os olhos por um instante e imagine-se alcançando a vida que deseja. Imagine-se com liberdade financeira, com tempo para fazer o que ama, com tranquilidade para viver no seu ritmo, ajudando pessoas e deixando um legado. Isso não é um sonho distante. Isso é a sua mente milionária pedindo para ser despertada. A partir de hoje, tome uma decisão. Jogue para ganhar. Jogue grande. Jogue com fé e declare em voz alta, com toda a força da sua alma: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Repita essa frase agora. Deixe que ela ecoe dentro de você. Sinta a energia mudar. Essa é a sua nova programação mental. É o momento em que você diz à vida: eu estou pronto para crescer. Estou pronto para vencer. Estou pronto para prosperar. Escreva essa declaração nos comentários. Escreva como um compromisso com o seu novo eu.
E compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para essa verdade, porque quando você ajuda alguém a prosperar, o universo te devolve prosperidade multiplicada. E lembre-se, este é apenas o segundo passo da sua jornada. No próximo vídeo da série Os Segredos da Mente Milionária, nós vamos explorar o próximo princípio que separa de forma definitiva as pessoas que criam riqueza daquelas que apenas sonham com ela. Então já se inscreva, ative o sininho e aguarde o próximo vídeo, porque o que vem a seguir vai expandir ainda mais a sua consciência de prosperidade. Até lá, lembre-se, quem joga para não perder, vive com medo, mas quem joga para ganhar, cria a vida que sempre sonhou.